alegria, da esperança, da libertação. Aconteceu com Jesus e acontece com nós hoje. Ao lermos o texto da Palavra de Deus, temos duas perspectivas ou dois sentidos. O primeiro sentido é que a Palavra de Deus tem um poder, uma potência. Quando lida, proferida, ela realiza aquilo que significa. E a nossa missão, por excelência, é de anunciar aos irmãos e às irmãs a Palavra de Deus. O bem que a Palavra de Deus faz em nossa vida, na vida das pessoas. Vai criando no coração das pessoas esta convicção de que Deus está acompanhando cada um com o seu amor, com a sua predileção, com o seu cuidado de Pai. Quando conseguimos perceber o efeito da Palavra de Deus em nossa vida, nos transformamos, nos transfiguramos, a nossa realidade muda, ganhamos força para enfrentar este mundo e mudá-lo. O segundo sentido da Palavra de Deus para nós neste texto é de que Jesus Cristo, ao ler essa passagem de Isaías, em sua pessoa, aquelas palavras realizaram a vontade do Pai. Se a Palavra de Deus tem esse efeito, essa potência, essa força de fazer acontecer o que ela significa, ela fez acontecer na pessoa de Jesus. E ela faz acontecer nas nossas pessoas o que ela significa. E quando transmitimos essa palavra, que essa é a nossa missão principal, ela faz um efeito em nós, mas também naqueles que ouvem, que acolhem a palavra de Deus. Acolher a palavra de Deus é receber aquela unção que nos faz filhos e filhas de Deus. Por isso, em Jesus Cristo, no batismo, nós somos ungidos para sermos um povo sacerdotal. E é isto que nós somos, um povo ungido, um povo que acolhe a palavra de Deus e faz com que essa palavra se encarne na nossa vida. Em Jesus Cristo, a palavra de Deus se encarnou de modo tão perfeito, chegando à maior perfeição. Em nós, a palavra de Deus também se encarna. E vamos crescendo em perfeição na medida que deixamos transparecer em nossas vidas essa força poderosa da palavra de Deus. Que neste dia consigamos, com Jesus Cristo, dizer: hoje esta palavra está se realizando para nós. Ela se realiza para nós cada dia na vivência do nosso batismo, dos nossos compromissos, no exercício do nosso ministério, cada celebração, cada palavra proclamada, cada orientação dada aos irmãos. A palavra de Deus se realiza em nós em cada encontro do ministro de Deus que somos, um povo que acolhe a palavra divina. Temos, pois, o fundamento
do nosso sacerdócio na unção de Deus, que nos consagra como povo sacerdotal para sermos um povo portador da salvação divina. Todos os batizados, de certo modo, são ungidos do Senhor. Todos são ungidos do Senhor. De certo modo, também, todos formamos um povo sacerdotal. A unção com óleo nos dá esse caráter que nós somos um povo de Deus e povo sacerdotal, com essa missão de sermos portadores para o mundo da salvação, portadores da salvação de Deus. Quando o profeta Isaías escreveu esse texto no capítulo 61, inspirado a consolar o povo, ele fez referência à unção que vai dar esse poder, essa capacidade de libertar o povo de todo jugo, da opressão, das enfermidades, do pecado, do orgulho, do egoísmo, e estabelecer no mundo um tempo novo, que é o tempo da paz, o tempo da bênção, o tempo da presença de Deus na vida deste mundo. E quando o profeta se refere aos pobres, aos miseráveis, ele não está aqui tratando de uma categoria social, mas os pobres, os miseráveis, eram aqueles excluídos da sociedade vigente, por um motivo, porque era um povo com pessoas que acreditavam em Deus, tinham fé, não se deixavam corromper, tinham critérios para viver e seguir os passos do ensinamento de Deus, desde a lei de Moisés. Os pobres são aqueles que estão marginalizados por causa da sua fé. E no nosso tempo, a igreja está sendo, de certo modo, empurrada para a margem da sociedade. Porque a igreja é fiel a Jesus Cristo, é fiel à palavra de Deus. E o mundo não entende esta palavra. E o mundo quer seguir a lei da conveniência, do momento, do desejo, do prazer, do egoísmo. E os que têm fé não podem seguir este caminho. Por isso, hoje nós sentimos essa tensão, de certo modo até a perseguição, críticas violentas contra a igreja, por causa da sua fidelidade à palavra de Deus. E essa é uma constante na igreja. Quanto mais a igreja é fiel a Jesus Cristo, mas ela vai ser combatida, ela vai ser questionada, porque Jesus Cristo provoca mudança, transformação no nosso mundo. O resto de Israel, os pequeninos de Israel, que Deus escolheu para formar o seu povo, um povo sacerdotal, este resto que permanece crendo, confiando, seguindo os caminhos de Deus, sem se desviar da mensagem divina dos seus mandamentos. Vejam, queridos irmãos, que a nossa missão tem um preço. Ela é espinhosa, ela é difícil, é exigente. E nós compreendemos tudo isso à luz de Jesus Cristo. Amanhã nós vamos celebrar a sua morte, o Filho de Deus que morre por nós. Por que o Filho de Deus morreu? Porque o mundo não o entendeu, não acolheu a sua palavra. Vejam, meus irmãos, que nós pregamos a palavra de Jesus Cristo.
Nós anunciamos a boa nova de Jesus Cristo para aqueles que são fiéis, para aqueles que abrem o coração, para aqueles que se deixam tocar por essa palavra e se converter. Então não é novidade que também nós sejamos compreendidos, muitas vezes perseguidos, mas quando formos perseguidos por causa da palavra de Deus, devemos nos alegrar, porque é sinal da nossa fidelidade, é sinal de que nós estamos seguindo as pegadas do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que o cristianismo passa pelo crivo da cruz. A cruz faz parte. E todo sacerdote incorporado a Jesus Cristo participa da missão de Jesus Cristo, mas participa também do seu sofrimento, nessa tensão que nós acompanhamos na liturgia durante toda a quaresma, desse embate dos poderosos do tempo com Jesus. A igreja, ao longo dos tempos, tem passado por isso, muitas perseguições, são muitos mártires da igreja. Mas hoje, que estamos vivendo um tempo de abertura democrática, de diálogo com o mundo, nós devemos ter simplesmente a coragem de continuar anunciando Jesus Cristo vivo e ressuscitado e a sua mensagem de libertação do jugo do pecado e da morte. Continuemos, porque a palavra de Deus, ela é poderosa, ela tem poder de transformar nossas vidas e transformar a realidade. A igreja de Campina Grande, na minha pessoa, agradece de todo o coração a cada um dos irmãos sacerdotes pelo trabalho, pela doação, pela generosidade. Eu sei o quanto é difícil ser sacerdote nesse tempo, de tantas dúvidas, de tantas inquietações, de tantas provocações. Eu sei que é difícil, mas aquilo que é difícil e é assumido e vivido para a glória de Deus, transforma em instrumento de salvação, transforma-se em instrumento de salvação. É um ministério de vocês, vivido na dedicação, na generosidade, na abnegação, doação, é sinal, instrumento divino para a salvação pessoal, para a salvação do povo de Deus. Continue se oferecendo. Não guarde energias, gastem tempo, gastem a vida para promover o Evangelho de Jesus Cristo, para fecundar as vidas com a palavra de Deus, para fazer com que a potência da palavra de Deus se realize nas nossas comunidades cristãs. E agradecemos, porque eu sei do tamanho da generosidade de vocês, o testemunho, o esforço que cada um faz para ser fiel a Jesus Cristo. O que seria do bispo sem o trabalho, a ajuda dos padres? Não poderia fazer muita coisa, faria muito pouco, mas com vocês podemos fazer muito. Então vocês são meus auxiliares da primeira obra. Vocês têm o poder sacerdotal de ser a presença da igreja lá onde o bispo não pode estar presente. Vocês fazem muito bem e o fazem em nome de Deus. Vamos
abençoar os santos óleos que serão utilizados durante todo o ano dos sacramentos do batismo, da crisma, dos enfermos e da obra. Que esse sinal da unção nos ajude a assumir o compromisso de servir o povo de Deus com alegria e esperança. Assim seja. Amém. Convidamos o